Boa tarde, pessoal. Hoje é segunda-feira de carnaval. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos um bom carnaval. Ainda está rolando, ainda está acontecendo. Acredito que muitas pessoas não curtem o carnaval, mas de qualquer maneira estão curtindo também a sua folga em casa. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo até por conta de um primeiro vídeo que foi feito esses dias atrás, de uma denúncia que eu fiz sobre os ônibus, né? A maioria das pessoas devem ter visto, porque até por conta de eu ter colocado primeiro na minha página, primeiro eu postei na minha página, depois eu passei para o Facebook. Inclusive também agora eu tenho o YouTube, então assim, eu pretendo alguns vídeos postar no YouTube. Mas onde eu quero chegar? Esse vídeo que eu postei, que inclusive foi um vídeo comum, gente, eu só tomei uma atitude como cidadã, como morador aqui do bairro da Independência. E na verdade tem sido sim um descaso muito grande, porque eu vou fazer um resumo rápido. Tiraram um ônibus daqui do bairro e mexeram em todos os horários e a comunidade não foi comunicada. Ou seja, eu queria agradecer aos mais de 15 mil visualizações que houve na minha página. E deste vídeo que eu fiz semana passada, se eu não me engano, 5.500 pessoas visualizaram. Isso repercutiu de uma maneira tão grande que houve muitos comentários, e até desses comentários, que inclusive eu chamei as pessoas para poderem compartilhar aquele meu vídeo e também darem as suas opiniões. Ou seja, a situação não pode continuar do jeito que está. Então eu resolvi fazer esse segundo vídeo, até por conta de também novamente poder não só expor as minhas opiniões, como também eu quero ouvir as opiniões das pessoas, só que assim, com o intuito de nós nos unirmos e podermos tomar uma atitude. Enfim, das coisas que foram ditas nos comentários, que foram diversos, uma delas é de que essa atitude da Petroita é uma atitude experimental, quando na verdade isso não é experimental, porque eles já vinham com vontade de fazer isso há algum tempo. Essa história de ônibus, de atraso, de motorista que não cumpre, enfim, de tantos problemas que tem com a Petroita, não só com a comunidade do Independência, como tantas outras, porque também com essa denúncia eu pude observar que os problemas são graves e não são só aqui. Eu gostaria de dizer que isso não é de hoje. Eu já participei de algumas reuniões, entende? E assim, normalmente não se chega a um denominador comum. Normalmente não se chega a algum acordo. Até por conta de, como eu já havia dito, eu vou repetir agora, não tem um representante legal. E a sociedade civil, que somos nós, que pagamos todas as nossas contas, pagamos impostos, pagamos pela nossa viagem nos ônibus. O interesse é muito nosso, né? O maior interesse é nosso. Normalmente eu já participei algumas vezes, eu já ouvi dizer algumas vezes também de algumas reuniões que foram feitas inclusive na Câmara Municipal, e parece que não se chega num acordo. Então assim, baseado em tudo que vem acontecendo e na experiência pouca que eu tenho, né, afinal de contas eu sou nascida e criada aqui no bairro, eu já saí para morar em outros bairros, mas eu voltei, eu estou morando aqui há alguns anos de novo. Então assim, como cidadã, como sociedade civil, como uma pessoa que passa as necessidades, eu também tenho a minha opinião. E eu tenho passado muitos aborrecimentos, eu posso dizer assim. Assim como eu tenho certeza que você que está me ouvindo também já passou. Por quê? Esses dias mesmo, no próprio dia que eu fiz a denúncia, à noite, quando eu vim de fora no ônibus de 20 para as 11, o ônibus quebrou lá embaixo no Brizolão e todo mundo que estava dentro do ônibus teve que subir a pé. As denúncias não são só de horário pelo fato de ter tirado um ônibus, não. As denúncias também são porque são ônibus sucateados, ônibus que chovem dentro, ônibus que quebram toda hora, ônibus que não têm condições de continuarem rodando, e mesmo assim, até por conta dessa empresa Petroita não ter alguma outra concorrente, a impressão que se passa é que faz o que quer. Uma das pessoas que também ouviu o meu vídeo, que deixou algo interessante que eu ouvi lá, que diz que houve uma reunião para decidir eleições da Comutran. Comutran tem alguma coisa a ver
com o trânsito e que a sociedade civil não participou, ou se participou, participou muito pouca. Ora veja, as pessoas estão preocupadas em pagar suas contas, em trabalhar, e com tantos aborrecimentos de pegar ônibus, inclusive de manhã e à tarde, que são os piores horários, as pessoas não têm nem, inclusive, condições de participar de umas reuniões dessas, até porque não se é comunicado. Então fica complicado. Ora visto também, outra coisa que eu ouvi, que ficou guardado na minha mente, foi que parece que existe um monopólio. Esse monopólio vem de acordo com uma denúncia que foi feita, vejam só, não é eu que disse isso, uma denúncia que foi feita através de um morador daqui de Independência, que o nosso presidente da associação de moradores, que é o Marcelino, todo mundo conhece, ele também é agente regional aqui da comunidade. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas agente regional, ele tem muito mais responsabilidade do que o presidente da associação. Então, se ele tem 2 cargos, eu acredito assim que até ele vendo esse vídeo agora, ele vai poder de repente me explicar ou até postar um vídeo assim como eu colocando a minha cara, ou seja, a cara dele, para poder explicar a gente o que acontece na nossa comunidade. E nós sabemos que a nossa comunidade é sim abandonada, é um descaso total, não é só com ônibus não, gente, é com um monte de coisa. Eu, quando entrei para política e fui candidata a vereadora, eu não fui porque eu quis me aparecer, não. Eu fui candidata a vereadora, primeiro porque eu quis me politizar para aprender como que funciona a máquina. Então, assim, algumas coisas ao longo de 1 ano e meio, quando eu participei, eu aprendi bastante. Só que eu não estou aqui para discutir mais isso, porque afinal de contas eu competi. Foi uma competição, inclusive, até desonesta, porque, inclusive, eu não tive condições financeiras de fazer uma campanha legal. No entanto, infelizmente, depois que o vereador que foi eleito pela nossa comunidade fez um monte de coisas, ou melhor, não fez, né? E passou pelo que passou, não estou aqui para ficar denigrindo a imagem de ninguém, mas a verdade é que todo mundo sabe quem é essa pessoa. Eu acredito que depois dessa pessoa ninguém mais ganha aqui na comunidade. Além da briga desleal, né? Das mentiras, do tititi, enfim. Se eu ficar aqui me prolongando, eu vou até cansar vocês. Onde que eu quero chegar nessa situação? Em primeiro lugar, é fato que Independência é um bairro que está abandonado, né? Infelizmente, nosso posto, que até então eu tinha o maior orgulho de ter visto, de ter acompanhado a construção do posto, não tem médico, né? A praça, tudo ficou pela metade. Muitas das coisas que até então eu, na época, tentei fazer pela comunidade, como eu vi que muitas pessoas também tentaram, ficou tudo parado pela metade, porque a grande verdade é que as coisas só acontecem na época de eleição. Bom, nós estamos aí também com um novo prefeito e assim, todo mundo tem a sua opinião. Eu tenho ouvido falar muitas coisas, mas eu vou ser sincera que eu estou um pouco de fora e vou começar a analisar agora, até por conta de que eu estou começando a me interessar de novo, para eu poder saber o que pode ser feito como sociedade civil. Eu, Cris, porque eu tenho alguns processos meus pessoais que eu abri que vão beneficiar outros moradores. Eu não penso só em mim. Por isso até que eu quis entender como que funcionava a máquina para eu poder fazer alguma coisa pela comunidade. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Eu não tenho pretensão mais política, não tenho mais pretensão de vir como candidata, que fique claro isso, que antes mesmo disso acontecer na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive opiniões, sempre expus as minhas opiniões, não estou nem um pouco preocupada com as críticas, até mesmo porque é muito fácil criticar, mas colocar a cara e realmente defender e dizer as coisas que têm que ser ditas, poucas das pessoas fazem. Então assim, eu voltando ao assunto do ônibus, que é o que a questão agora é essa, é o seguinte, eu queria propor às pessoas que estão me acompanhando que se unissem a mim nessa luta. Eu ouvi dizer também, através também dessa minha decisão, de pessoas que relataram, está lá os relatos dessas pessoas dizendo que isso andou acontecendo em outras comunidades. E eles tentaram tirar os ônibus de outras comunidades e as comunidades se uniram e aí reverteu o quadro. Ou seja, se a gente não fizer nada aqui, até por conta de, até agora eu não estou sabendo de nada, se o próprio representante Marcelino, por favor, se você tiver alguma informação, poste na internet, não precisa nem me procurar não, para me dar satisfação e nem tampouco achar que eu vou resolver nada, porque eu não tenho cargo nenhum. Fique bem claro que eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho obrigação nenhuma com essas situações. Eu só faço o que faço porque, de alguma maneira, eu acredito que eu incentivo outras pessoas a tomarem essa decisão. Então, qual é a decisão que tem que ser feita? Eu não quero passar por cima de ninguém,
Eu não tenho cargo público nenhum, eu não ganho um centavo por isso, assim como não ganhei lá atrás. Fiz algumas poucas coisas pela minha comunidade, fiquei frustrada sim de não ter podido fazer mais, porque infelizmente é um jogo de interesse muito grande, e na política eu descobri que política é sim um grande teatro. A grande verdade é essa. E outra coisa, eles só fazem quando estão com interesse de alguma coisa e mesmo assim nunca fazem. Normalmente a gente resolve as coisas ou na justiça ou de alguma maneira se unindo, que essa é a minha proposta. Então, se porventura você tiver paciência de estar aí me ouvindo, mesmo que eu esteja sendo prolongada, chata, que eu esteja falando demais, isso então, pra mim, de certa forma, é o meu jeito de ser. Então, assim, se eu estou me expondo, eu tenho que me expor da maneira que eu acho correta. Eu gostaria de fazer uma proposta, que quem tiver de acordo comigo, com as informações que foram passadas, com tudo que está acontecendo, e até para tomar uma decisão de voltar esse ônibus, de melhorar os horários e de colocar até uma fiscalização melhor, porque os fiscais e nada parece que é a mesma coisa. De qualquer maneira, estamos no carnaval, né? Essa semana agora, depois de quarta-feira